Olá, turma. Eu sou Eliana Araújo. Estou aqui para dar continuidade à apresentação do trabalho proposto pelo professor Marcelo, da disciplina de instrumentação do ensino de matemática 2, a qual nos foi proposto a apresentação de uma mini aula. Só para lembrar que a minha aula será ministrada para os alunos do 5º ano do ensino fundamental e o tema será fração. Como surgiu as frações? Por volta do ano 3000 a.C., um antigo faraó de nome Sesostris repartiu o solo do Egito às margens do rio Nilo, entre seus habitantes. Se o rio levava qualquer parte do lote de um homem, o faraó mandava funcionários examinarem e determinarem por medida a extensão exata da perda do terreno. Foi por essa razão que os egípcios criaram um novo número fracionário. O número fracionário foi criado pelo Egito pelos egípcios, melhor dizendo, para facilitar a contagem e demarcação de terras. Porém, eles só entendiam a fração como uma unidade, ou seja, o numerador é igual a 1. Só ficou mais fácil trabalhar com frações quando os hindus criaram o sistema de numeração decimal, quando eles passaram a ser representados pela razão de 2 números. Mas o que entendemos por fração? Com esse contexto todo. A fração é parte ou pedaço de um inteiro. É um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de 2 números inteiros. Ou seja, essa razão é uma divisão. A palavra fração vem do latim fractus e significa partido. Podemos dizer que a fração de um número pode ser representada pela forma de A/B ou A sobre B, onde A é o numerador e o B o denominador. Por definição, o B tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque o B é o denominador e a fração é uma razão, ou seja, uma divisão, e não existe divisão por zero. Podemos fazer uso de frações no nosso dia a dia? Sim, podemos. Quando dividimos uma pizza, nas escolas, nas resoluções de problemas matemáticos que envolvem regra de 3, porcentagem, proporção, quando fazemos a divisão de um jogo, as peças de um dominó, tudo isso é exemplo de fração. De modo simples, pode-se dizer que uma fração de um número representado de modo genérico A sobre B, onde A é o numerador correspondente ao número de partes que serão retiradas, e o B é o denominador correspondente ao número de partes que o todo será dividido. Exemplo de fração: 8/32. 8 é o numerador, 32 o denominador. O numerador é o número de partes que foi retirada do todo. E o denominador representa a quantidade que esse todo foi dividido, foi repartido. Só lembrando que essas partes são iguais. Tipos de frações. Fração própria. O numerador é menor que o denominador e que representa parte do inteiro. Exemplo: 2/4 é uma fração própria. O numerador é 2 e o denominador é 4. A fração imprópria. O numerador é maior ou igual
ao denominador. Exemplo, 6 quartos. 6 é o numerador e 4 é o denominador. Fração aparente. O numerador é múltiplo do denominador. Ele representa um número inteiro, mas em forma de fração. Exemplo, 4 quartos é uma fração. Quando eu faço essa divisão, 4 por 4, eu encontro um inteiro. Outro exemplo, 6 terços. Quando eu faço essa divisão de 6 por 3, eu encontro o quê? 2 inteiros. Fração equivalente é obtida quando multiplicamos ou dividimos o numerador e denominador por um mesmo número. E esse número tem que ser diferente de zero. Exemplo, 1/3 vezes 2 sobre 2, que é igual a 2/6. Ou seja, eu fiz essa multiplicação. 2 vezes 1, 2 e 3 vezes 2, 6. Então, eu posso dizer que 1/3 e 2/6 são frações equivalentes. Leitura de frações. Como fazemos a leitura de uma fração? Ela é dividida em duas partes. Primeiro, vamos observar. Se o denominador for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fazemos a leitura assim. Lembrando que o denominador é o número de baixo. Se for 2, é meio. Se for 3, é terço. Se for 4, é quartos. Se for 5, é quinto. Se for 6, é sexto. 7, sétimos. 8, oitavo. 9, nonos. E o numerador, como eu leio? Eu leio de forma cardinal. O numerador leio simples. Exemplo, 3 sobre 2. 3 é um número cardinal em forma de leitura. Então, 3 sobre 2 meios, porque o denominador é 2. Temos aí na tabela que quando for o denominador for 2, vemos meio. Outro exemplo, 5 sobre 6. 5 eu leio como se fosse um número cardinal e o 6, olhando para a tabela, vai ser sextos. Então, 5 sextos. E se o número for maior que 9, se for de 10 em diante, 11, 12, como é essa leitura? Como eu vou ler? É da mesma forma? Não, vamos aprender agora. Frações com denominadores maiores que 10, acrescentamos a palavra avos. Simples assim. 1 sobre 11. 11 avos. Faço a leitura normal, como se fosse a leitura de um número cardinal, e acrescento a palavra avos. Mas aqui todos são um número inteiro, o numerador é 1. Não importa. Se for o numerador 2 ou 3, eu faço a leitura da mesma forma. Se fosse 2 sobre 11, era 2, 11 avos. Reta numérica. A reta numérica é uma reta numerada usada geralmente para medir distâncias. Exemplo de uma reta numérica, onde eu posso encontrar numa fita métrica, numa régua escolar. As propriedades da reta numérica dizem respeito à ordenação dos números e do modo como elas são dispostos na reta. Observe. Um número mais à direita é maior que um número mais à esquerda. Por quê? A reta é composta de um ponto de origem, que é o zero. Do lado direito são os pontos positivos e infinitos. Lado esquerdo, números negativos e infinitos. Segundo, um número negativo sempre é menor que um número positivo. E cada número real representa um único ponto na reta numérica. E cada ponto da reta representa apenas um único número real. Cada ponto, um único número. Não tem um ponto representado dois números. Outra coisa, a reta ela pode ser de forma horizontal, como está aqui no exemplo, e ela pode também ser de forma vertical, em pé, onde o
ponto de origem será o mesmo, 0, e os números só mudarão de lugar. Os números do 0 para cima serão de positivos e do 0 para baixo serão números negativos. Só mudei a posição da reta. Ela pode ser horizontal ou vertical. Representação de uma fração na reta numérica. Como eu posso representar a fração? Eu já entendi que a fração é composta por um numerador e um denominador. E já compreendi também que o numerador é a parte que foi retirada e o denominador é a parte do todo quem foi dividido. Então, nós temos aqui a fração 3/4 para ser composta nessa reta. O que eu fiz? Qual o processo que eu usei? Eu peguei o inteiro, que é do 0 a 1, e dividi em 4 partes iguais. Do 0 a 1, uma parte, do próximo ponto ao outro. E eu fui enumerando como frações. Eu não quero a fração 3/4, então eu vou numerando. Do 0 a 1, 1/4, primeiro pedaço. Do primeiro ponto ao segundo, 2/4. Do segundo ponto ao terceiro, 3/4. E do terceiro ponto ao quarto, 4/4. Então, já localizei o ponto laranja no 3/4, que é a fração que eu estou desejando. E por que nesse ponto do 1 não é 4/4? Lembram da fração aparente? 4/4 é a mesma coisa de 1 inteiro, porque 4 dividido por 4 eu encontro o número inteiro 1. Outro exemplo. Qual ponto na reta numérica representa 5/6? Temos aqui o ponto A, B, C, D. Usei a mesma tática, dividi um todo em 6 partes iguais. E encontrei o ponto C. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto.